Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. No século XIII, não existia a infância. As crianças eram vistas como adultos em miniatura e tinham as mesmas obrigações que eles, só que isso não quer dizer que elas eram abandonadas ou negligenciadas. No século XVII a XIX, começa a ter uma mudança na perspectiva da criança. A sociedade começa a prezar pela sua inocência e ela ingressa na instituição escolar e passa a ter um lugar central na vida familiar. Analisamos as infâncias do cotidiano da roça indígena e as infâncias que são comuns hoje em dia, destacada em horror e calamidade, e alguns motivos que se tornaram realidade. Podemos observar que, em modos diferentes, em épocas diferentes, a infância sempre existiu. Várias mudanças ocorreram em áreas bem sensíveis, como na política, na economia, como no desenvolvimento industrial. E essas mudanças refletiram bastante na modernidade, fazendo parecer a questão da infância algo bem menos complexo do que em outras épocas. Como já foi dito, a criança era tida antes como adulta em miniatura. Entretanto, na modernidade, tenta-se impor a representação da infância de um rosto só, que refletiria a criança burguesa, como aparece na iconografia da época, que seria a criança no centro do grupo familiar, rodeada de carinho e bem-estar, aprendendo as boas maneiras da civilidade e no interior do conforto de um lar. Conforto esse que não existia nas vilas operárias. Na medida em que há o avanço tecnológico nas sociedades e essa modernidade que há nos modos de produção que o capitalismo trouxe, podemos perceber que isso vai gerar inúmeros conflitos e vai mexer tanto no âmbito econômico, social, como político de uma sociedade. Porém, toda essa mudança, todo esse desenvolvimento vai também mexer no cotidiano das crianças, né? Isso também vai gerar um problema para as crianças, porque elas também vão sofrer com todos esses impactos sociais, esses impactos econômicos e políticos. A criança também sofre. E esse sofrimento, né, esse problema social, se deu início a partir dos séculos, no fim do século XVIII, até o século XIX, e isso veio se estabelecendo até os dias de hoje. Ou seja, até hoje está muito presente esses problemas sociais que as crianças enfrentam. Isso nós podemos perceber a partir do momento em que analisamos o dia a dia de uma criança que está em uma classe social melhor e de outra que está em uma classe inferior. E aí percebemos que há muita diferença entre essas duas crianças, porque uma age de um modo totalmente diferente da outra. Ela fala diferente, ela se veste diferente, ela convive com outras pessoas que passa para elas uma visão diferente de mundo da que aquela criança que vive em uma classe menos desfavorecida vive. Então, tudo ao redor delas é diferente. E aí podemos perceber que a sociedade dominante, ela quer passar para as pessoas, né, quer impor para a sociedade um modelo de criança protegida, um modelo de criança que está bem em todos os seus sentidos, tanto no seu físico como psicológico, enfim, em todas as dimensões. Ela quer apresentar para a sociedade uma criança feliz. Mas sabemos realmente que essa não é a realidade de uma sociedade em que se predomina o individualismo, em que se predomina o capitalismo, porque o capitalismo ele traz isso para uma sociedade, né? Ele fortalece essas divisões de classe. Os diversos rostos da infância enfatizam as diferentes formas de convivência, olhar social e construções de valores que se encaixam na educação.
formalizada pela família e pela escola, que podem fazer diferença na vida de qualquer criança. Diante de todas as dificuldades encontradas na formação de sujeito, nós, como educadores, devemos estar atentos e interferir quando necessário, pois a maioria das crianças encontra na escola sua única chance, devido ao fato de não ter bons exemplos em casa ou de ter uma necessidade maior de compreender determinadas regras impostas para a formação de um bom indivíduo com princípios morais.